Paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor, pastor Eliezer, irmão Luzeni, os demais obreiros. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Me alegro em poder estar cultuando e receber o convite para estar ministrando com vocês. Estava a caminho e algumas coisas acontecem no meio do caminho quando a gente vem para a igreja para nos desanimar. Eu peguei um buraco, o buraco entortou a roda do carro, o pneu murchou. Eu tive que correr para sair da rodovia para poder encostar, para trocar, mas graças a Deus consegui chegar. Amém? E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Hoje, graças a Deus, a minha esposa, depois de 15 dias no Goiás, está chegando. Ela estava ministrando lá e hoje está chegando, saindo do culto. Nós vamos ali na rodoviária, no aeroporto, para estar buscando ela. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7 e o verso 7. Mateus 7, o verso 7. Eu fiz algumas anotações aqui, mas é só para eu não perder o raciocínio dos versículos. Glória. É um texto bem conhecido. Nós estamos numa campanha, está em Efésios 3:20, né? E Deus pode dar muito mais do que aquilo que pedimos ou almejamos, né? Ele faz muito mais. O texto diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mais uma vez, vamos repetir comigo agora todos juntos, a partir do 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém, pode tomar assento. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto em que nós já vimos, ouvimos e o conhecemos. E o que eu acho lindo desse texto é que ele, como todos os outros exemplos que Jesus nos deu, e todos os outros ensinamentos, ele nos deixou exemplo. Por exemplo, Jesus ele nos disse que é para nós sermos humildes. Um certo dia, Jesus, depois da ceia, está junto com seus discípulos, ele se assenta numa cadeira, e esse é um pensamento meu, manda um jovem que está na casa, que a Bíblia não diz quem foi que ele mandou buscar, e diz assim para o jovem: olha, traga uma bacia e traga uma toalha. Aí Jesus tira a sua túnica, deixa o seu peito desnudo. Eles usavam como se fosse uma camisola por baixo, não como nós que usamos só a camisa. E aí ele se assentou e começou a mandar os discípulos virem e lavar os seus pés. Jesus estava mostrando ali que nós temos que ser humildes, que o mestre não é maior do que o servo. Pedro ainda questiona: mas Senhor, o Senhor lavando nossos pés? Ele fala: não sou eu maior do que os meus servos. Ele estava dando exemplo, ele falou: seja humilde, e ele mostrou como ser humilde. Jesus diz ali no livro de Mateus mesmo, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele diz para nós: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos. E aí lá na cruz do Calvário, quando Jesus é crucificado, foi açoitado, foi negado por aqueles que ele curou, que ele restaurou, que ele transformou, porque muitos daqueles que estavam glória, 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 também estavam lá no meio da multidão: crucifica, crucifica, crucifica. Isso é um exemplo para você tomar cuidado com quem anda do seu lado, batendo nas suas costas e falando que é seu amigo, porque vai chegar uma hora que você vai precisar dele, ele vai falar: eu não conheço, eu não sei quem é. Esse aí não vale nada. Foram o que fizeram com Jesus. E quando Jesus está lá na cruz do Calvário, presbítero, ele falou lá atrás: seja humilde, perdoai os pecados daqueles que te ofenderam, para que seus pecados sejam perdoados. E aí ele vai dar o exemplo, ele fala assim: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então tudo que Jesus ensinou, ele nos deixou um exemplo. Tudo que Jesus nos ensinou, ele não usou só as palavras, ele mostrou que poderia acontecer. Oh glória, aleluias. E eu acho lindo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo ali na carta aos Efésios, ele está dando um ensinamento, ou falando do ministério dos gentios, e na sua oração ele está dizendo: olha, sejam amorosos, tenham Cristo na vida, para que a sua família seja abençoada. Ele está dizendo: eu estou me ajoelhando, orando por vocês, para que Deus faça na vida de vocês assim como ele tem feito na minha. E saiba que aquilo que vocês pedirem, ele pode dar muito mais do que vocês almejam ou pensam. Oh glória. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que buscar nele. E o texto está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. E eu acho lindo que, assim como todos os exemplos que Jesus deixou, aqui ele vai nos deixar um exemplo. No livro de Lucas, no verso 18 e a partir do 35, a Bíblia vai falar de um cego muito conhecido de nós, o cego de Jericó. Oh glória. Quem já ouviu falar do cego de Jericó?
E a partir do verso 35 diz assim: e acontecendo que chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram que é Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória! Quando o cego entende que quem está passando ali não era Herodes, quando ele entende que quem está passando ali não era Pilatos, porque como era a entrada da cidade, e eles ficavam na entrada da cidade, porque naquela época tudo acontecia na entrada da cidade. Ia ter um julgamento, era na entrada da cidade. O pastor ia negociar um imóvel, era na entrada da cidade. Ele ia buscar uma ajuda, era na entrada da cidade. E o cego estava na entrada da cidade. Por quê? Porque ali as pessoas entravam e saíam. E ele estava acostumado a ver a comitiva, talvez de Herodes, passar. E quando essa comitiva passava, ele ouvia: salve o rei Herodes, viva o rei Herodes. E ele olhava: a comitiva está vindo uma multidão com essa comitiva. Talvez eu vou receber uma moeda, e essa moeda vai saciar a minha fome. Essa moeda vai dar para eu comprar alimento. Essa moeda vai dar para eu comprar mantimento. Oh glória! E ele estava acostumado com esta comitiva passando. Tinha uma outra comitiva que ali passava e também uma multidão o seguia. Que comitiva era essa? A comitiva de Pilatos. E ele ouvindo a multidão gritando: salve, ave ao rei ou ao imperador Pilatos. E ele olhava e pensava, ele falava: vai vir alguém, e esse alguém pode me dar uma ajuda. E talvez essa ajuda que essas pessoas poderiam dar para o cego de Jericó poderia ser uma ajuda para aquele momento, momentânea, para ele saciar a fome, como também poderia ser uma quantia que o mantesse um mês e meio, mas ninguém podia resolver a situação e o problema dele. Alguns vão dizer que esse cego estava cego, que quando Roma tomou a toda Israel das mãos dos gregos ou dos generais que herdaram aquelas terras depois que Alexandre o Grande morre, diz que ele mata o pai. É história extra bíblica. Eles matam, os soldados de Roma matam os pais do cego e cegam ele para deixar de exemplo que quem se levanta contra Roma é castigado. E ele estava ali há muito tempo. E agora passa uma multidão. E ele ouve um barulho diferente. Ele não ouve ninguém gritando: salve o rei Herodes. Ele não ouve ninguém gritando: salve o imperador Pilatos. Ele ouve alguém gritando: aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Rei dos Reis. E eu fico incomodado, eu sei que aqui no Paraná nós somos de São Paulo, né, pastor Eliezer? E em São Paulo a gente dá glória mesmo, a gente dá lugar mesmo, a gente levanta a mão, a gente glorifica e dá lugar. Sabe por quê? Porque é o meu glória, é o seu glória que chama a atenção de quem está lá de fora. Por que o cego foi chamado a atenção? Porque a multidão que passou não estava gritando: viva o imperador Pilatos. A multidão que estava passando não estava gritando: viva o rei Herodes. A multidão que estava passando: hosana ao Filho de Deus, hosana ao Jesus o Messias prometido. Então quando você glorifica aquele que salvou a sua vida, aquele que está fora, lá fora ele ouve e ele fala: alguma coisa está acontecendo ali dentro, porque aquele povo está alegre, aquele povo está glorificando, aquele povo está dando lugar. E isso é tão verdade que o seu glória chama a atenção de quem está lá fora, que lá no dia de Pentecoste o texto vai dizer que tinha 120 dentro do cenáculo glorificando. A Bíblia diz que eles ficaram 10 dias. Senhor, envia o Espírito Santo. Senhor, envia a promessa. Senhor, envia o Espírito Santo. Senhor, envia a promessa. Senhor, envia o Espírito Santo. Senhor, envia a promessa. E aí quando veio, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a glorificar o nome do Senhor. E a história diz que aproximadamente 150 mil pessoas iam para a festa de Pentecoste. Oh glória! Mas o que movimentou e o que chamou a atenção de todos aqueles que estavam lá fora, aproximadamente 150 mil, foi os 120 que estavam lá dentro. Glória, aleluia, falando língua estranha. Então meu irmão e minha irmã, não fique incomodado não. Quando Deus tocar no seu coração, glorifica a Ele, louve a Ele, porque o seu glória e aleluia vai chamar a atenção. E tem gente que acha que a gente quer que o povo dá glória pra gente saciar o meu ego, ou o ego do pregador ou do pastor. Não, é porque eu quero que você se aproxima, porque só dá glória quem conhece, só dá glória quem confia, só dá glória quem é grato. Oh glória, só glorifica Jesus quem conhece Jesus, só glorifica Jesus quem é grato a Jesus, e só glorifica Jesus quem confia nele. A multidão glorificava, exaltava, e ele ouve e ele fala: quem está passando é Jesus o Nazareno. Mas preste atenção o que vai acontecer. Então ele começa a gritar, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Mas falaram para ele que era Jesus o Nazareno? Falaram para ele que era o Messias prometido?
Mas esse homem estava ligado na palavra, porque ele sabia que lá em Isaías 11, verso 1, estava dizendo que da semente ou da raiz de Jessé iria nascer aquele que ia reinar perpetuamente. Então ele sabia que aquele que estava vindo era o Messias prometido, o Jesus, filho de Davi. E aí quando ele chama, o texto diz que os que estavam ao seu lado repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, ele glorificava, ele chamava a atenção de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: vai ter momentos na sua vida que você vai vir para a igreja, você vai se levantar para ir para a igreja, e agentes externos, como aconteceu comigo, isso é um agente externo. Eu peguei um buraco, o buraco amassou a roda e eu fiquei parado. Por pouco eu não consigo trocar a roda, que a chave não estava dando certo, mas graças a Deus deu certo. O que acontece? O inimigo, ele vai tentar te impedir de vir para o culto. O inimigo vai tentar te impedir de vir para a igreja. O inimigo vai tentar te impedir de vir para a campanha de oração. Então ele vai usar os agentes externos, ele vai usar o cansaço, ele vai usar o vizinho, ele vai usar um patrão que te perseguiu durante o dia. Mas nessa noite faça como o cego, não dê ouvidos para quem está mandando você parar, não dê ouvidos para glória, quem está mandando você estacionar. Continua na fé, buscando aquele que tem a promessa e que cumpre a promessa na sua vida. O texto diz: então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. Por quê? Porque ele ouve o cego chamar: Jesus, filho de Davi. Ele falou: esse me conhece, esse sabe quem sou eu, conhece a minha história. E aí quando ele para, ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E isso é interessante. Por muito tempo eu fiquei preocupado, procurando, porque o homem era cego. Era nítido que o homem queria ver. Mas na cultura judaica, eu quero falar isso para vocês entenderem, não para demonstrar alguma coisa a mais do que o texto, mas diz que 4 tipos de pessoas são consideradas como mortas para a sociedade. Inclusive esse comentário está lá quando está falando de Raquel, que Raquel é estéril. E um rabino chamado Samuel e um outro chamado Rashi vai dizer que na cultura deles, o cego é considerado como morto, o pobre é considerado como morto, a estéril é considerada como morta, principalmente a estéril, porque a mulher naquela época só servia para dar filho, e filho homem. E o leproso. Então quando Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele estava falando: olha, eu sei que você está cego, mas eu posso fazer muito mais do que você me pede ou você almeja. Oh glória! Ah, não entendi. Eu vou te dar visão, e aí você vai ser reconhecido pela sociedade, você vai poder andar entre os seus familiares, você vai se assentar à mesa com os seus amigos. Aqueles que falavam: ah, está morto, não vale mais nada, agora estão dizendo: ele está sentado à mesa, ele está de pé, ele pode trabalhar, ele pode fazer e produzir. Nessa noite Jesus está dizendo para você: eu não sei o que você precisa, mas o que você pedir eu posso lhe dar, e posso lhe dar muito mais ainda. Eu posso fazer muito mais do que você precisa, o que você quer. Fala para ele: eu não acredito que você veio numa campanha como essa somente, aleluias, para ver quem é que ia vir, somente para ver o pastor, somente para ver quem vem pregar. Eu acredito que você veio aqui para buscar a tua necessidade. Primeiro, você tem que vir para a igreja por 2 motivos: para servir e adorar. Segundo, para entregar para Ele as suas petições e as suas necessidades. Oh glória, porque é aqui que você vai resolver, é aqui que você vai conseguir, é aqui que você vai encontrar. Faça como o cego: pede, 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 que Ele vai te dar. Oh glória! E o texto vai dizer: e Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando. Então, pelo amor de Deus, se Jesus já fez um milagre na sua vida, na sua família, glorifica Ele. Bendito é o nome de Jesus. A segunda é buscar. Ele está nos dizendo ali no Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei. E a Bíblia nos diz no livro de Marcos, no capítulo 5, e a partir do verso 27, conta uma história muito linda. Oh glória, eu acredito que Jesus vai fazer grandes coisas nessa noite. Jesus vai fazer muito, muito, muito mais do que a gente almeja ou do que a gente espera. Oh glória. 5:27 vai dizer assim: aleluias.
E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Eu estou lendo do 21 em diante. E estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, oh glória, olha o detalhe, o homem tinha nome, era Jairo, e era importante, mas uma certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou as suas vestes, ou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Oh glória, eu acho lindo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus está passando, e Jesus está passando do lado do Vale dos Leprosos, ou do lado do Vale dos Imundos. Que lugar era esse? Era um lugar onde aqueles que eram considerados como mortos para a sociedade, não mortos de vida, mas que para a sociedade não tinha valor, não podia estar no meio da sociedade, eles eram jogados lá. E a mulher, ela com fluxo de sangue, ela com fluxo contínuo, ela também foi para lá. Por quê? Porque lá no livro de Levítico, a partir do capítulo 13, quando fala de purificação, vai dizer que a mulher, quando estiver nas suas regras, ela tem que ficar num quarto recluso, e durante 7 dias ela vai estar ali, e aí a cumbuca que ela comer, ninguém pode pôr a mão, a colher que ela pegar, ninguém pode pôr a mão, onde ela sentar, ninguém pode sentar junto, porque ela está considerada imunda. Só que passados 7 dias, ela fica mais 7, para comprovar que realmente cessou suas regras. Inclusive você vê como Deus é sábio, porque é o 14º dia depois da menstruação, as mulheres sabem que é o pico da ovulação, né? Então Deus é tão bom, que aí a mulher voltava para casa, o marido visitava e ela engravidava. Aleluia, Deus é demais, Deus é tremendo nos pequenos detalhes, é que aí a gente vê as maravilhas que Ele faz, oh glória. Mas o texto vai dizer que essa mulher, ela não cessava o seu costume, ela continuava sangrando, ela continuava enferma, e aí ela não podia ficar no meio da sua família. Essa mulher, ela vai para o Vale dos Imundos, e Jesus está passando aonde? Está passando do lado do vale. E o texto aqui não diz, mas quem andava com Jesus andava fazendo o quê? O cego, quando foi curado, foi atrás dele? Dando glória. E quando começa a passar Jesus do lado do vale, ela começa a ouvir: glória, aleluia, santo, hosana, hosana, hosana. E aquela mulher há muito tempo estava sem ir por culto. Ela estava com problemas nas 3 esferas, porque nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O estudo do ser humano, ou da divisão do ser humano, se chama tricotomia. Aquela mulher, no corpo físico, ela estava doente há 12 anos. Tem alguns historiadores, alguns professores, alguns pregadores aí, que dizem: não, uma pessoa com 12 anos já era para ter morrido. Eu dou glória a Deus por isso, porque já era para ter morrido, mas Jesus te conservou vivo e você está aqui nessa noite. Sabe para quê? Porque Ele quer fazer um milagre muito maior na sua vida. Alguém disse: mas o Fábio, aquele que bebia, aquele que se drogava, aquele que andava com todo mundo que não prestava, cadê ele? Morreu? Não, tá dando glória no Paraná. O Eliezer, lá da Zona Sul, oh glória, tá lá no Paraná, tá dando glória. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Ele pega aquele que para a sociedade já morreu, e Ele fala: tá vivo, tá vivo, tá vivo. Era para ela estar morta, 12 anos sangrando. No seu corpo físico estava fraca, anêmica, sem força, porque quando você pega o sangue, você fica sem força. Sangue é vida. Emocionalmente ela estava talvez com depressão, estressada, talvez ansiosa. Depressão porque se tivesse família, a família estava na casa e ela não podia estar. Se tivesse filhos, os filhos estavam lá, ela não podia abraçar, não podia beijar, não podia alimentar. Se tivesse um marido, há 12 anos sem ver o marido, devia estar pensando: ele já arrumou outra, ele já me abandonou, ele já me deixou. Emocionalmente ela estava destruída e ansiosa, porque eu quero ser curada, eu preciso de uma cura. E quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica ansioso para que essa coisa chegue logo. Essa mulher estava sofrendo nas 3 áreas. Espiritualmente, há muito tempo não ia numa sinagoga para ouvir uma palavra. É bem verdade que naquela época os homens se assentavam, tinha uma cortina, e as mulheres se assentavam lá atrás da cortina. Elas não podiam ficar juntas na reunião como nós estamos hoje. Mas ela ouvia a palavra de Deus. Ela era alimentada pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da... oh glória, 12 anos sem ouvir uma palavra. O que ela ouvia? Oh Eliezer,
Com todo respeito, tá, pastor? Eu tô fazendo uma conjectura. Mas cadê o João, que estava leproso? Aí o Eliezer, Fábio, não aguentou, morreu. E cadê o Pedro? Vixe, o Pedro tá vai e não vai. Tem dia que ele se levanta, tem dia que nem se levantar consegue. Do lado dela, ela só tinha enfermidade. Do lado dela, ela só tinha pessoas que estavam morrendo. Ela não tinha ninguém que a animasse e falava assim, vamos que agora vai dar certo, nós vamos conseguir. Ela estava lá e o que ela tinha para ver era só morte e doença. Morte e doença. E ela estava numa situação que ninguém podia fazer nada. Mas a Bíblia diz que Jesus está passando. E quem tem fé vai em busca daquilo que precisa. Oh, glória! A Bíblia diz que ela se coloca de pé. Ela reúne as forças que ela não tem. E eu acho interessante que o evangelho também ele é paradoxal. O que é isso? Ele diz que é quando está fraco que você está? Ainda que morra, ainda que está pobre? É rico, não é? O texto vai dizer, a Bíblia, que ainda que seja pobre, você é rico. Rico no quê? Nas promessas. Oh, glória. Então ela estava fraca, mas como o texto diz que ainda que você esteja fraca pela fé, você é forte, ela reuniu as forças, ela se levantou. Nessa noite talvez você não queria estar aqui. Nessa noite talvez você falou, eu não vou pro culto não. Eu não sei nem quem é esse pregador, não sei nem de onde ele vem. Eu vou ficar na minha casa que eu estou cansado do meu trabalho. Nessa noite talvez você tenha falado, há tanto tempo eu vou na igreja, o meu milagre não acontece. Mas pela fé você uniu forças e você veio. Essa mulher fez do mesmo jeito. E ela se levantou e foi. Só que ela não podia ir de frente. Por quê? Porque ela estava imunda. E aonde ela encostava se tornasse imundo. Se alguém visse que ela estava ali, ela seria apedrejada. Aí o que ela faz? Ela vai por baixo. Oh, glória, eu acho lindo isso. Porque tem gente que quer começar por cima, né? Mas a Bíblia sempre nos ensina que começa por baixo. Começa na porta. Aí depois vai pro diaconato. Aí depois vem pro círculo de oração, dá uma palavra. Aí daqui a pouco o pastor ora, fala assim, não, esse aí vai dar um obreiro. Aí daqui a pouco ele é separado pro presbitério. E quando a gente menos espera, tá lá o homem dirigindo a igreja, pastoreando uma igreja. E o ministério dele cresceu, sabe por quê? Porque ele começou de baixo, não adianta querer começar de cima. Quer cantar? Vai estudar. Quer pregar? Vai ler Bíblia. Oh, glória, quer dirigir igreja? Vem ficar na porta primeiro, depois vem servir a igreja, depois vem trabalhar para a igreja, porque você é servo. Ministério, muita gente não sabe, a palavra ministério significa trabalho. Tem gente que acha que ministério é só sentar aqui, dirigir o culto e falar, eu sou o pastor da igreja. Mas só Deus sabe o que o pastor está pensando, só Deus sabe o que o pastor está projetando, só Deus sabe quantas noites o pastor perde orando pela vida de vocês. Então o ministério é trabalho, não se engane não. Quando você vê esses pregadores viajando para lá e para cá, achando que é só oba-oba, não. Tem que trabalhar. Foi um exemplo que Jesus nos deu. Ela foi por baixo e por baixo ela tocou em Jesus. Oh, glória. E eu acho lindo que quando ela toca em Jesus, varão, ela é curada. E o toque dela foi tão sutil. Porque o que é tocar? Tocar é fazer isso, ó. Tocar é encostar. Quando você toca na corda, você toca com força? Você bate na corda, você toca. Você toca a corda e ela dá o som. Ela tocou em Jesus, varão. Oh, glória. E aí ele para e fala, alguém me tocou. Aí alguém vai dizer, mas Senhor, eu acho que foi Pedro, mas a multidão te aperta ou te oprime. Ele fala, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí ela se revela e fala, fui eu. E aí Jesus fala assim, a tua fé te curou, vai. Fábio, mas ela estava lá e Jesus estava em carne, como é que eu faço hoje? Tem 3 formas de você tocar em Jesus. A primeira forma é através da adoração. Quando você dá glória, quando você dá aleluia, você não está dando para o pastor, você não está dando para o pregador, você não está dando para a cantora. Oh, glória, você está glorificando o nome daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Aquele que ficou 6 horas de pé na cruz assim, ó, sem dar um esboço de reclamação, sem falar um ai, sabe? Ele ficou lá, é por vocês da Igreja Assembleia de Deus do Belém, Curitiba. Aleluia. É por vocês, Pai. Glória. Vocês que eu tô aqui. Talvez vocês não estão me vendo, porque vocês ainda nem nasceram, mas eu daqui já tô vendo vocês no culto lá. Oh, glória. Adore. A Bíblia diz que Davi, ele peca, se deita com Betseba, ela se engravida, ele manda matar o marido, depois traz ela, o filho nasce e Deus fala assim, ó, eu vou perdoar o pecado, mas vai ter consequência. Primeiro o filho vai morrer, depois a espada não vai se apartar da tua casa. Davi faz o quê? Conhece a misericórdia de Deus? E vai adorar. Ele se levanta, se troca, se unge. Depois de 7 dias de oração, Deus disse não, o menino morreu. Ele entrou no templo para... A sua adoração muda o coração de Deus.
a sua adoração muda o decreto de Deus. A sua adoração muda, aleluias, oh glória, o que Deus vai fazer na vida da sua história e da tua família. A segunda forma de tocar em Jesus é através da oração. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, que não tinha filho, a sua competidora Penina tinha filho. E se nós formos analisar o texto, ela tinha pelo menos 10, porque o marido vai falar, não sou eu melhor do que 10 filhos. E a constituição da época, para que o homem pudesse adquirir a sua segunda mulher, ele tinha que ficar casado 10 anos. Ô glória. Aí casado 10 anos, a mulher não dava filho, ele tinha o direito de pegar outra. Aí ele casava com a outra engravidava, detectava que aquela era estéril. Só que se aquela que ele casou pela segunda vez não engravidasse, aí ia ver que o erro estava nele, mas ele já estava casado e ficava com as duas, era beneficiado do mesmo jeito, né? Só que o texto diz que Ana já estava orando há muito tempo, e ele diz para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Então imagine comigo, se era 10 anos para adquirir a segunda mulher, segundo a cultura deles, mas 10 filhos que Penina tinha 20 anos que Ana estava, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho. Mas o problema, meu irmão, é que quando você ora, e ora de uma forma errada. Por quê? Senhor me dá um filho para a vizinha ver que eu posso ter filho também. Senhor me dá um filho para esfregar na cara da Penina. Senhor me dá um carro para eu mostrar para minha irmã que ela comprou um carro, mas eu comprei um muito melhor. Senhor, abre uma porta de emprego para mim maior do que a da minha amiga, para eu mostrar para ela que eu posso ganhar mais do que ela. Deus não vai fazer. Mas quando Ana entendeu que quando ela ora com propósito, por isso que eu estou falando para você não veio aqui só para me olhar, você veio aqui com propósito. Você não precisa me dizer qual o propósito que você vai fazer esses 7 dias de campanha, mas de uma coisa eu tenho certeza, esse propósito vai ter resultado. O seu sacrifício vai ter resposta. Andai a sede camanai de récia. Deus vai responder a tua oração, o teu sacrifício e a tua petição. Glória a Jesus. O texto diz, depois você lê lá 1 Samuel, capítulo 1, que depois de ceiar ela sai e vai para o templo orar. E ela começa a orar, mas ela ora de uma forma que Eli, o sacerdote, acha que ela está embriagada e fala, se aparta do teu vinho, mulher. E ela fala assim, mas Senhor, não me chame de filha de Belial, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de alma, eu estou aqui orando para que Deus me dê um filho, eu estou resumindo. E aí Deus fala e fala assim para ela, então vai, seja feito segundo a sua Ele vai fazer segundo a sua petição se você orar. Ele vai fazer segundo o que você está pedindo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Oh glória. Mas o que eu acho lindo, qual é a campanha de vocês? Fale bem alto. Qual é a campanha de vocês? E Deus vai fazer coisas muito além do que pedimos ou pensamos. A Ana fez um propósito, falou, Deus, se eu me dá um filho, eu te dou ele de volta. A Bíblia diz que quando o menino chegou com 3 anos, ela devolveu ele para o templo. Só que lá no capítulo 2 ela vai fazer um cântico. Sabe por que ela vai fazer um cântico? Porque Deus não deu um filho, Ele deu Samuel e ela devolveu. Aí Deus foi e deu mais 5. Mas ela pediu um só. Deus deu mais 5, mas ela só pediu um, porque Ele faz mais do que você pede ou você almeja. Ele tem mais para você, então se alegra nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Ana recebeu através da oração. E a terceira forma de tocar em Jesus é através das suas lágrimas. Quando você vê alguém no banco chorando, não pense em se for mulher, porque geralmente quando é mulher fala, o marido deve ter batido em casa, por isso que ela está chorando. Se é homem, olha lá, alguma coisa aconteceu. A mulher deve ter, né? Não vou nem falar. Mas não é não. Sabe o que é? É engraçado, né, irmã? Mas é verdade. Porque eu já vi, às vezes chorando. Tá chorando por quê, varão? Porque eu estou na presença do grande. Tá chorando por quê? Porque eu estou na presença do Pai. Tá chorando por quê? Porque eu estou na presença daquele que pode. A terceira forma de tocar em Jesus hoje é através das lágrimas. A Bíblia diz que Ezequias estava lá. Isaías chega para ele e fala, vai morrer, Ezequias. Deus já decretou. Ezequias vira a cara para a parede e começa a chorar, mas Senhor, eu não desviei, eu fiz tudo que eu restaurei o templo, eu restaurei a adoração. Aí antes de Isaías sair lá do pátio, Deus falou, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Acrescento a ele mais 15 anos e diga para ele, a doença não é para a morte. Agora deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que fala que a doença não é para a morte porque um profeta profetizou e para de tomar remédio. Mas se você continuar lendo o texto, o Isaías vai falar para ele, ó, pega a pasta de figo e passa na ferida. Deus fala que a doença não é para a morte, mas é para tratar. Então quando alguém profetizar que você está curado, continua tomando remédio. Quando você for no médico, o médico falou, pode parar, aí sim. Tenha fé, Deus me curou, mas continua tomando. Ele deixou os médicos para você se cuidar. Oh glória, a parte dele ele faz quando for necessário. Toque Jesus com as suas lágrimas nessa noite e ele vai te responder. A terceira e última é, oh glória, aquele que bate se... Vamos ali, esse eu quero que vocês leiam comigo. Marcos 7, 28.
Eu quero que você leia comigo, porque esse é para aqueles que acham que não merece. Esse era para aqueles que, igual eu, que vim da macumba, quando nasci, toda criança quando nasce, alguém já viu o pastor apresentando uma criança para Cristo aqui? Pastor Eliezer, já, pastor? Já teve oportunidade? Então vocês vão ver aí, quando alguém ganhar um neném, o pastor vai vir aqui e vai apresentar para Cristo. Só que quando eu nasci não apresentaram para Cristo, me apresentaram para um demônio e me ofereceram para ele. Meus pais eram da Umbanda e o pai de santo foi lá e falou: Tó, é teu. Só que aí com 13 eu fui naquele que é dono de tudo, né? Ele falou: não, é teu não, é meu. Aí eu até andei um pouco, até uns 30 na rua, mas ele falou: não, tu é meu, agora você volta. Ele acha que é dele, mas é meu. Eu deixei você ficar um pouquinho aí pra ele achar que tinha ganho, mas quem ganhou fui eu, ô glória. E olha eu aqui. Aleluia. Então você vai entender que Jesus veio para aqueles que acham que não serve. Porque tem gente que acha porque matou, esse não serve. Porque é traficante, esse não serve. Porque é alcoólatra, esse não serve. Mas o que eu acho lindo, que tudo que a religião da época rejeitou, Jesus chamou. Eu já vou terminar, eu tenho mais 5 minutos. Sabe por quê? Porque toda criança com 12 anos, lembra que Jesus para ensinar os mestres no templo? Toda criança com 12 anos, pastor, ela tem que ir lá no templo e citar as 613 leis de Moisés e citar o decálogo, ou os 10 mandamentos. E aquele que mais acertar, ele fala: esse serve. E aquele que errar, esse não serve. Esse serve. Esse não serve, vai trabalhar, vai ser marceneiro, vai ser pescador. Aí Jesus veio fazendo o quê? Vem você não serviu para eles? Para mim serve. Não serviu para eles? Para mim serve. Vem Pedro, vem Mateus. Não serviu para eles? Para mim serve. Ou se alguém disse para você que você não presta, Jesus está dizendo: para mim você tem muita importância. Ô glória! E ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Marcos 7:28 diz assim. Eu vou ler a partir do 25. 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, fora dos termos de Israel. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Por quê? Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés dele. Também ouviu falar dele, então tinha alguém dando glória. Aleluia. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. Tinha 2 coisas que impediam essa mulher de receber a bênção. Primeiro, a nacionalidade. Ela era cirofenícia, descendente de Cã, mulher cananeia. Ela trazia consigo uma maldição. Que maldição é essa? Aquela que Cã recebeu quando viu seu pai nu e foi contar para seus irmãos. E aí Sem foi lá, pegou um lençol e o cobriu. E aí Noé foi e amaldiçoou Cã. Ela vinha com a maldição lá de trás dos seus ancestrais. Ela era cirofenícia, era da linhagem de Jezabel, aquela que trouxe os deuses estranhos para dentro do templo, que casou com Acabe, que queria matar o profeta Elias. Oh glória! Ela não era judia. E aqui Jesus veio para os dele. Ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não. E ele está dizendo aqui, porque ele está dizendo: primeiro deixa eu dar os pão para os filhos. Não é lícito que eu dê os pão, tire o pão da boca do filho e dê para os cachorrinhos. Ele está falando: ó, primeiro é para a minha nação, primeiro é para os meus. A porta da graça ainda não havia se aberto, mas aqui ele abre a porta da graça para dar uma demonstração que todos aqueles que foram rejeitados, todos aqueles que não prestavam para a sociedade, todos aqueles que talvez não tinham valor, ele estava falando: para mim vai servir, e vão ser obreiros na minha casa, vão ser homens e mulheres de Deus. Porque o texto diz que lá, se você for ler no livro de Mateus, vai dizer que os discípulos mandam ela embora. Fala assim: manda, dispensa essa mulher, manda ela embora, ela está incomodando. Mas ele deixa ela até chegar, e ela insiste, ela vai e bate, ela fica: Jesus, Jesus filho de Davi, Jesus eu preciso de uma bênção, Jesus eu preciso de mudança, Jesus restaura o meu marido, liberta ele do alcoolismo, Jesus restaura a vida do meu filho, liberta ele das drogas, tira a minha filha da prostituição, Jesus, Jesus cura essa enfermidade na minha vida, que o médico falou que não tem mais cura. Oh glória, aleluia. Essa mulher, ela rompe a barreira do silêncio e clama. Então clama nessa noite, clama nesses 7 dias,
clama no ano de 2023. Vai ter gente que antes de acabar a campanha vai receber a vitória. Vai ter gente que vai acabar a campanha e não vai receber daqui 2, 3 meses. E vai ter alguns que vai acabar o ano e não vai receber, pastor. Mas o que está sendo plantado nessa campanha vai dar fruto lá na frente. Porque a tamareira, quem planta a tamareira talvez não colha o fruto, porque ela só vai dar fruto depois de 80 anos. Mas ele sabe que depois o filho vai vir e vai colher o fruto. Então planta que se você não colher, o seu filho colhe. Planta que se você não colher, o seu neto colhe. Nessa noite ela começou a clamar a Jesus, e Jesus começou a olhar para ela e falou: mas filha, eu não posso dar para você, eu não adianta, eu não vou tirar da boca dos meus filhos. E ela fala assim: Senhor, mas eu preciso só de um pedacinho que cai da mesa, eu preciso só de um pouquinho, eu estou indo porque meu tempo acabou. Oh glória! E ele fala assim: então vai, a sua filha está... Sabe o que ela estava dizendo? Senhor, eu não preciso de um pão inteiro não, eu só preciso de uma palavra. Que palavra é essa? A sua filha está liberta. Glória. Nessa noite, mediante todos esses textos bíblicos que nós lemos, mediante essas palavras, mediante aquele que bate, se abre, aquele que busca, acha, e aquele que pede, recebe, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Eu não sei que porta você está esperando abrir na sua vida, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, e eu também não sei o que você está pedindo, mas o filho de Davi, o Jesus, o Nazareno, nessa noite ele vai fazer na sua vida muito mais do que você pede, do que você almeja. Ele vai abrir a porta, ele vai dar um bom salário, ele vai curar, ele vai colocar de pé, ele vai libertar e vai fazer dele um obreiro, ele vai fazer coisa grande. Eu vou orar rapidinho para entregar o microfone. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja e ela recebeu a tua palavra. O que bate abre, o que pede recebe, o que busca encontra. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi entregue nas tuas mãos através da oração e das petições dos teus filhos, que elas venham se concretizar na vida deles, na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, na vida conjugal, na área da saúde. Andai, acaia, sé, andacamanai, derrécia. Ah, Deus, em nome de Jesus, faz um milagre. Oh, glória. E você vai ter que vir contar o testemunho aqui, para aquele que está aí sentado ver que Deus está fazendo milagre. Glória. Deus abençoe. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quantos creem no milagre, irmãos? Aleluia. Quantos creem no milagre? Jesus é o Deus de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, sábado pela manhã, a partir das 8 horas, nós temos consagração com toda a igreja. Então sábado 8, das 8 às 9, consagração. E domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical com toda a igreja. E à noite um grande culto de adoração a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus. Aleluia, o nosso Deus é Deus do milagre. Nós estamos aqui, irmãos, em um propósito de oração. E eu quero falar algo para você nesta noite, que quando Elias estava ali no monte, ele mandou seu servo por uma vez para olhar, para ver se já tinha resposta de Deus. E ele volta e diz: eu ainda não vi nada. E aí manda pela segunda vez, e ele volta dizendo: não vi nada ainda. A terceira vez, e assim repetiu-se até a 7ª vez. E ele volta dizendo assim: eu vi uma nuvem do tamanho de um palmo. E ele diz: pode ir para casa, porque grande vai ser a abundância de água. Nós demos 2 voltas e talvez com teus olhos natural você não está vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo, irmãos. E até o término desse trabalho, Jesus vai fazer milagre. E você vai contar o testemunho dizendo: eu recebi o milagre de Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é o Deus de milagre. Vem aqui, meu filho. Jesus faz milagre, irmãos. Aleluia. É uma alma para Jesus aqui, ó. Resultado também da minha petição. Eu já estou recebendo milagre. Foi profetizado aqui que já ia receber milagre a partir de hoje. Já estou recebendo. Aleluia. E nós vamos orar. Eu não sei o que você se passa, jovem, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Nós servimos a um Jesus que ele resolve todos os problemas. Não independente da idade, independente do problema, o nosso Deus, ele resolve. Você crê? Então nós vamos orar.
Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? E eu não sei qual é a tua petição, irmãos, mas foque nela agora. Coloca os teus pensamentos no que você precisa e Jesus vai te dar milagre. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos a ti, Senhor, por esta vida, por esta alma, por este jovem, ó Pai, que rende-se aos teus pés. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. Faz dele um cidadão do céu, meu Senhor. Faz um milagre, Senhor, na vida deste jovem, na família, Pai, no lar, na casa. Entra com providência. Olha, Senhor, para a tua igreja, para os teus filhos neste momento, ó Pai. Cada um pede uma coisa, cada um pede um milagre. E o Senhor é Deus do impossível. Neste momento, ó Pai, tu és juiz, tu és Deus, tu és pastor, tu és Senhor, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, fica conosco, Pai. É o que pedimos a ti e temos te agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem cá, meu jovem, vem cá, vem aqui. Você mesmo, que cuida, que é sonoplasa aí. Dá um abraço nele aqui, diga que Jesus já fez milagre na vida dele, é da sua idade aí. Aleluia, abraça, aleluia. Diga a ele que você está feliz em Jesus ter feito milagre na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus do milagre. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso significa muita coisa, irmãos. Aleluia. Porque um já está na luz, outro chegou na luz, né? Aleluia. Isso é muito bom. Irmãos, o Jean, ele está aqui apenas no computador, tá? Está apenas no computador, só ali no projetor. Então a mesa aqui eu vou precisar de vocês, viu? O jovem aqui que estava cuidando aqui da mesa, né? Se Deus tocar no teu coração, continuar, amém? Se não, Deus levanta outro. Porque às vezes os irmãos olham assim, falando, o pastor colocou alguém aqui. Não, é só aqui, ó, no computador, para dar vida ao projetor. E aqui é duas pessoas, não tem como, às vezes um quer fazer aqui e lá e não dá, amém? É só para esclarecimento aí dos irmãos. Levanta a tua mão ao céu, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todos os santos, e todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.